Cidades e comunidades sustentáveis, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11. Essa série já impacta nesse ODS, uma vez que a gente usa a bicicleta em todos os episódios para se locomover. Isso é uma das formas de impactar e ajudar as cidades a serem mais sustentáveis. Mas será que só isso basta? Hoje o papo é com Marcel Martins, ele é arquiteto formado pela USP e coordenador do portfólio de transportes no Instituto Clima e Sociedade. Como o episódio de hoje é sobre cidades sustentáveis e eu não vou fazer um percurso de bike, resolvi colocar alguns trechos de episódios anteriores para vocês verem como é a relação do trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Espaço para bicicleta. Difícil, cara, pedalar na cidade, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Isso é clássico, você é socado aqui, existe a regra do 1,5 m, mas aí não consigo passar. Aí de novo um carro aqui, para eu tirar, é bem ruim. Bom, agora aqui a gente tem a ciclovia, do nada acabando, e eu não sei muito bem para onde ir. Ah, parece que tem um desenho aqui. Então a ciclovia agora virou a calçada. Minha trajetória profissional sempre foi com planejamento urbano e nos últimos anos eu tenho me dedicado mais ao terceiro setor. Trabalhei em alguns programas de mobilidade urbana e aqui em ICS eu sou coordenador do portfólio de transportes. E aí dentro desse portfólio a gente tenta, através de transportes, mitigar as ações climáticas. A gente tem um foco em emissões, mas é claro que emissões em transporte tem muito a ver com a cidade, de onde as pessoas saem, para onde elas vão, transporte como um meio, não como um fim. A nossa atuação é muito no sentido de fomentar a discussão e tentar criar uma agenda positiva quando a gente olha para transportes. O que a gente vê é que tem um predomínio de uso do transporte individual e através das nossas ações a gente fomenta o uso do transporte público coletivo e dos transportes sustentáveis, e aí em especial de bicicleta, que a gente entende que uma migração modal de outros meios, tanto para o transporte público quanto para a bicicleta, a gente consegue maior sustentabilidade. Então, através desses apoios que a gente dá a algumas outras instituições, a gente tenta fomentar essa transferência modal e também a melhora da qualidade do transporte público. Então, a gente trabalha com algumas iniciativas para fomentar que haja essa transferência modal e uma melhoria do transporte público e das condições para o transporte sustentável. Então, ciclovias, equipamentos de apoio à mobilidade ativa, limpeza das frotas, dos transportes por ônibus, iniciativas nesse sentido. Isso é uma construção muito conjunta. A gente tem um ecossistema que a gente chama de grantees, que são as pessoas que recebem recursos, e esses projetos são muito desenvolvidos em conjunto. Então, normalmente são instituições que estão olhando para a sociedade, identificando onde é que tem esses pontos de atuação e onde precisa dessa melhora, e aí em conjunto, a gente alinhando com uma agenda climática, a gente constrói esses projetos, mas vem muito da demanda que essas instituições trazem para a gente. O Rio ele tem algumas iniciativas, hoje em dia ele tem algumas iniciativas que estão em andamento, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Sustentável e um plano de ação climática. Mas o que a gente vê no histórico dos últimos anos é que teve muitos projetos urbanos, mas não tem um planejamento efetivo de continuidade. Então a gente tem algumas iniciativas interessantes, mas a gente não vê a continuidade do planejamento e a gente vê outros problemas de outra ordem política que acabam atrasando um pouco a agenda de mobilidade. E nesse sentido, eu acho que aí cria-se um problema.
Acho que as últimas chuvas no Rio de Janeiro demonstraram isso de uma forma latente, que falta um planejamento em relação à ação climática de fato, efetivo. Porque a gente também às vezes tem muitos planos interessantes, a gente recentemente também teve o plano de mobilidade urbana aprovado, mas a gente ainda falta um segundo passo de implementação, de ver isso realmente na prática, para a gente conseguir, depois de algum tempo, colher esses resultados também. Eu acho que tem uma chave importante nisso, que é o ciclo político. A gente tem aí gestões de 4 anos, que tem a reeleição, e a gente tem planos que, via de regra, são de longo prazo, né? A gente tem metas de 10, 20 anos, em geral, quando a gente fala de plano diretor, plano de mobilidade. E aí você fazer essa adequação de ciclos políticos a essas metas de longo prazo, com uma agenda política, sempre dá algum descasamento, né? E para planejamento urbano, para mobilidade, para cidade, não adianta você pensar num horizonte tão curto, né? Você precisa pensar em coisas um pouco mais longas. E aí acaba que gera muitas vezes esse conflito, né, entre os timings. A gente não vê efetividade, porque a próxima gestão abandona o que a outra gestão fez, ou às vezes tem continuidade, mas cria um outro programa em cima. Então, nesse sentido, era muito importante que tivesse uma continuidade. Eu acho que a gente conseguiria umas cidades bem mais... A gente chegaria muito mais próximo do ODS 11 se tivesse um ciclo de planejamento de efetividade a médio e longo prazo.